Elias. Boa noite, Sara, Tereza, Miola, Florestan, Elias Jabur. Tudo bem com você, Elias? Boa noite, Léo. Boa noite, Miola. Boa noite, Florestan, Tereza Cruvinel, Sara Góes. Um prazer de novo estar com vocês aqui. Vamos lá, Elias. O tempo corre aqui, então vamos já começar. Boa noite, Elias. Bem-vindo. Como é que você está? Como é que o Boa Brasil noite, Léo. Você está magrinho, hein, hoje? Olha, não sei se é só hoje. Você, Léo. É meu chazinho aqui, ó. É o chazinho. Que chá é esse? Me ensina, eu estou precisando. Esse é um chá da China. Não sei se o Elias tomava muito chá na China, mas eu estou tomando chá todo dia agora. Verde? O chá verde, ele aumenta o metabolismo, ele é termogênico. Mas ele me sobe a pressão. Aí eu não posso. Mas eu tomo um outro aqui, um outro que eu já falei, já fiz propaganda demais. Me ensina depois, tá? Me ensina, eu estou precisando. Ô Elias, e agora, quer dizer, com essa nova relação Brasil-Estados Unidos, quer dizer, como é que você acha que o Brasil se posiciona em relação à China? Vamos começar já quente e o pessoal vai te perguntando. Bem, eu acho que é muito pública as minhas opiniões da forma como o Brasil se relaciona com a China, né? Desde quando eu voltei à China, eu tenho um discurso sobre isso, ou mantenho em certa medida, apesar dos avanços inegáveis recentes por conta da pressão americana sobre o Brasil, mas eu acredito que o Trump ele tem uma clareza assim, absoluta do que ele quer do Brasil, que são as terras raras, né? Ou seja, elogia o Lula, abraça o Lula, ele demarca uma derrota importante para a extrema-direita no Brasil, com os elogios ao Lula. E até a linguagem corporal do Lula é muito interessante em relação ao Trump, ou seja, o Lula foi o dono da festa ontem, né? Agora, o Trump ele tem a iniciativa política, ou seja, ele quer as terras raras, e é sobre esses temas que ele negocia com o Brasil. O Brasil tem a oportunidade hoje, Leonardo, de nós observarmos estrategicamente a possibilidade de uma outra revolução industrial, uma nova revolução industrial baseada na construção de cadeias produtivas capazes que nos capacitem a minerar essas terras raras. E a China é o único país do mundo que tem essa capacidade. Os americanos não têm essa capacidade, demandaria para eles uma outra revolução industrial, que a financiarização não permite. E dado o fato que essas terras raras serem talvez o produto mais estratégico do momento, o Brasil deveria apontar no rumo de uma revolução industrial envolvendo essas terras raras e, evidentemente, pautar com a China também essa questão de cooperação tecnológica na área de mineração das terras raras. Ou seja, isso é um assunto estratégico e fundamental de segurança nacional ao Brasil hoje. Então, acho que é mais esse patamar que nós deveríamos elevar as nossas conversas com a China. Eu não sou uma figura tão contente assim com essas rotas bioceânicas que estão sendo faladas o tempo inteiro no Brasil. É bom, é ótimo, etc, mas o Brasil precisa de infraestruturas para ligar os nossos mercados internos, algo que não está sendo concebido até o momento em relação à China, e não corredores de exportação pura e simplesmente. E surge agora essa pauta que é fundamental da mineração das terras raras, que o Brasil deve buscar urgentemente uma cooperação tecnológica com a China de um lado e de outro, mobilizar toda a inteligência nacional que tenhamos acumulado para buscar uma autossuficiência na mineração de terras raras, né? Bom, vocês aí, pelo que eu entendi, então, o Brasil pode melhorar as condições aí na negociação com a China também. Miola, Florestan, Tereza, quem quiser ir tocando aí. Então, pelo que você diz, é o seguinte, para desenvolver e absorver tecnologia, o governo brasileiro teria que negociar, fazer algum entendimento sobre terras raras com a China. Mas, como está claríssimo o interesse norte-americano nesses minerais, é possível que o Brasil consiga atender a essas duas necessidades, a de desenvolver tecnologia com os chineses e, ao mesmo tempo, contentar os americanos com um fornecimento, mas dentro da soberania, que não represente entreguismo e tal? É possível fazer as duas coisas? Tereza, nós corremos o risco, por exemplo, de transformar as terras raras na nova maldição brasileira, assim como o petróleo, por exemplo, foi para a Venezuela, né? Ou seja, o Brasil já sofre de uma doença holandesa provocada pelo fato de nós termos nos transformados em uma exportadora de soja, minério de ferro e de petróleo. Isso acelera o processo de desindustrialização, e uma nova onda de desindustrialização via valorização cambial
pode acontecer se nós exportarmos in natura as terras raras aos Estados Unidos. O que eu advogo é o quê? É mobilizar a inteligência nacional e mobilizar as possibilidades que os acordos com a China podem abrir para que, se for para eles terem acesso às nossas terras raras, que sejam com valor agregado, né? E não as terras raras in natura como eles querem, ou seja, aí que existe a minúcia da disputa geopolítica entre Brasil, China e Estados Unidos. E o Brasil está no meio desse negócio, né? Então, eu advogo para que não seja algo entreguista, por exemplo, nós mobilizarmos essa nossa capacidade de pensar em como fazemos uma revolução industrial envolvendo as terras raras do Brasil e, evidentemente, aproveitar que os americanos estão interessados na América do Sul para pressionar os chineses a fazer uma cooperação tecnológica entre dois adultos, não entre adulto e uma criança, como o Brasil tem se acostumado ultimamente há mais de 40 anos, né? É interessante a gente só um segundinho, só um ponto interessante, porque se deixar também, os chineses vão querer levar as terras raras in natura, né? Como ia te passar para isso. Mas a minha pergunta vai nesse sentido mesmo, Léo, porque o Brasil, né, Elias, boa noite, o Brasil negligenciou, na verdade, por décadas, essa situação de investigação sobre a sua riqueza, né? Não sabe-se exatamente o que tem, não é isso? Até hoje. Então, tem todo um trabalho de pesquisa, averiguação, mapeamento e catalogação. E segundo, na separação e refino. A China tem conhecimento e tecnologia para isso, mas nessa linha que o Léo te questiona, qual é o modelo de negócio que não faça que o Brasil deixe de ser ter um vínculo colonial com uma potência para ter um vínculo colonial por outra e se afirmar enquanto um grande produtor, efetivamente, de terras raras? Bem, eu acho que não é uma questão de modelo de negócio, eu acho que é a forma como o Brasil escolhe se inserir no mundo, né? Os acordos que o Brasil fechou com a China ultimamente, e eu fui alvo de muitas críticas por conta de ter apontado isso, foi no sentido do quê? De abrir o mercado chinês para produtos primários brasileiros. O que foi comemorado como grande vitória no Brasil, os acordos com a China, basicamente foi isso, né? E também a possibilidade de construção de corredores de exportação no Brasil, né, que são as rotas bioceânicas, né? E, por outro lado, a instalação de fábricas chinesas de montagem de carros aqui no Brasil, não de fabricação de carros no Brasil, né? Então, eu acredito que o Brasil ele se coloca num dispositivo com a China, vamos dizer assim, muito ruim, na minha opinião, né? E aqui eu clamo pelo seguinte, nós olharmos o que os africanos fazem com a China, por exemplo. Eles estão exigindo da China industrialização, exigindo capacidade produtiva nova na África, exigindo que a China monte corredores corredores industriais nos seus países, como o Zimbábue, por exemplo, e isso são negociações de 5, 6 anos. O Níger, por exemplo, Leonardo Atush, você sabe tanto quanto eu, expulsou empresas chinesas do seu território, como o caso por conta de trabalho semi-escravo ou escravo, seja lá o que for, caso semelhante a BYD, e obrigou os chineses a conversar, a sentar com eles, para negociarem um projeto comum de industrialização do Níger. Ou seja, se o Níger consegue, nós acreditamos que conseguisse em 3 meses, como foi ano retrasado. Ou seja, teve a sinergia, essa história que o pessoal conta da sinergia, não é? E essa sinergia, por exemplo, levou a formação de grupos de trabalho de 3 meses. Pessoal, evidentemente, que em 3 meses não vai sair grandes coisas em matéria de interesse nacional estratégico, a não ser negativas dos chineses, o Leonardo que sabe muito bem disso, sobre possibilidade de joint venture, até porque, para eles exportarem tecnologia e transferir tecnologia, o Brasil tem que se mostrar confiável, um país confiável, né? Então, acho que a questão, Leonardo, é nós mudarmos os termos da forma como nós vemos a nossa relação com os chineses, que é estratégica, né? E os chineses também nos observar de uma forma muito mais séria, e não somente como um repassador de matéria-prima para eles, né? E, por outro lado, também, evidentemente, que demanda-se, vamos dizer assim, a mobilização da nossa inteligência nacional, volto a falar isso pela 4ª vez, para pensarmos o Brasil em termos mais sofisticados, né? Porque agora vem os americanos com terras raras, né? Já é soja, minério de ferro e petróleo para a China. Agora é terras raras para os Estados Unidos. E aí, onde nós vamos parar enquanto nação com uma agenda desse tipo, né? E olha que o governo Lula tem feito esforços muito grandes para mudar essa situação toda, né? Tem que reconhecer isso. O governo Lula é muito melhor do que Bolsonaro. Mas ainda acho que existem muitos passos a serem dados no sentido de ter uma visão estratégica mais sofisticada do que nós temos hoje, né?
Elias, você que não perguntou ainda. Elias, boa noite. Bom ter você aqui. Parabéns pelo título de cidadão carioca. Assisti a cerimônia, muito bonita. Voltando à questão da China, o que também nos preocupa é a maneira como os Estados Unidos pode se comportar em relação às relações do Brasil com os BRICS e principalmente com a China, né? Ele não quer só as terras raras, ele quer o Brasil, né? Ele quer a América Latina de volta. E as operações militares que ele tem feito ali no Caribe indicam esse pensamento, né? Então, o presidente Lula e o Brasil vai ter que fazer um enfrentamento ali para preservar a sua autonomia, né, e a sua condição de um país que vai traçar os seus próprios caminhos. Lembro que o Mercadante, e isso o Léo também acompanhou, abriu linhas de crédito cobrando das empresas avanços tecnológicos, principalmente na área da mobilidade pública, né? Ônibus movidos a energia elétrica, a combustíveis não poluentes e, inclusive, navios. E essa tecnologia pode muito bem ser transferida pela China. E, aliás, é isso que você está falando. Então, eu queria que você explicasse como é que isso vai se dar, como é que você está vendo esse futuro para o Brasil, tendo o Trump de um lado, né, e os BRICS, que é ali onde o Brasil pode se desenvolver e encontrar seu caminho. É desafiador, e acho que nós temos que observar esse momento altamente desafiador para os destinos do país, né, como uma oportunidade de pensar o país em outro patamar, né? É desafiador por quê? Porque existe uma pressão americana na América Latina para a retomada disso aqui como sua área de influência, não é? Eles estão aqui estacionando, já está com bombas nucleares apontadas para Caracas, já tem previsão de ataques terrestres à Colômbia e à Venezuela, e evidentemente que o Brasil é alvo direto disso daí, porque o Brasil é BRICS aqui na América Latina, né? Então, o desafio é observarmos isso como uma grande oportunidade para repensarmos o país, né? Acho que o momento é de menos emoção e um pouco mais de razão, né, por conta do que está acontecendo hoje na América do Sul. Tem um país vizinho nosso aqui que está prestes a ser invadido, o outro está sendo ameaçado, né? O Trump já colocou os termos de discussão sobre as terras raras, ou seja, como nós vamos pensar e nos transformarmos em uma nação de fato, né? Uma nação hiperindustrializada, um país com o sistema financeiro funcional ao seu desenvolvimento, né? Um país sem amarras fiscais, um país sem metas de inflação anualizadas, ou seja, eu vejo que existe um momento, o professor, do Brasil, de nós da esquerda consequente, PT, PCdoB, PDT, ou seja, todas essas forças que estão em torno do Lula, observar o mundo como ele está e os desafios que está se colocando no Brasil para repensarmos o país. Até para fins... Aliás, o Lula tem dito muito isso. Qual que é o projeto que nós vamos entregar para 2026? E teve recentemente no Congresso do PCdoB disse isso, né? Então, o momento é esse. Qual o projeto que vamos entregar ao Brasil em 2026? Que é um pedido do próprio Lula que faz a nós. Então, o desafio que eu vejo hoje é o quê? É a oportunidade aberta de nós discutirmos nosso futuro a partir dessa ameaça existencial à soberania latino-americana e brasileira, que são os Estados Unidos hoje, né? E também o fato do Brasil, enquanto país, a cada ano que passa, está cada vez mais distante tecnologicamente da China, mais distante tecnologicamente da Coreia do Sul, mais distante tecnologicamente do Japão, porque são países que estão tocando seus projetos nacionais, né? E Estados Unidos, mesma coisa, e Rússia, né? Então, o apelo que eu faço aqui, enquanto um governista que me vejo, né, é aproveitarmos esse ano que falta para as eleições para pensarmos o país de fato, ou seja, que é o que o 247 faz, né? Em grande medida, o Brasil 247 cumpre esse papel aqui na internet, né? Então, acho que reforçar esse papel, essa necessidade de pensar o país estrategicamente. Elias, eu quero pegar um gancho, mas só vou responder rapidamente aqui a Laurita, que está perguntando sobre essa fábrica de trens aqui em Araraquara. De fato, é um investimento de 50 milhões de uma empresa chamada China Railway Rolling Stock Corporation, que vai produzir trens para o metrô de São Paulo e para o trem intercidades, né? E tem um comentário anterior aqui também, do Luiz Parra, dizendo que, lembrando uma frase sua, que você dizia assim, o Brasil será o epicentro da luta de classes no planeta a partir de meados de 25.
Você acha que há um risco com esse entusiasmo que há, inclusive, dentro da esquerda, com olha, o Trump agora gostou do Lula, o Bolsonaro perdeu, uma análise meio simplista, né, das coisas, de que com esse entusiasmo o Brasil se afaste dos BRICS? Houve uma entrevista no Forças do Brasil com o Mário Vitor Santos, o convidado dele falou isso claramente, que o Brasil está se afastando, né? Então, não sei se você tem essa visão ou se você tem esse temor, né? Bem, quando eu voltei da China no começo do ano, eu dei uma entrevista para o 247, essa entrevista causou, repercutiu no Brasil inteiro, inclusive, quando eu falei que o Brasil estava se afastando dos BRICS, né? Eu apontei aqui os motivos pelos quais estava se afastando dos BRICS, né? E houve uma reaproximação recente, o próprio Lula chamou uma reunião de cúpula dos BRICS, virtual, para discutir uma ação conjunta contra a ameaça de Trump, mas o risco é muito grande de ampliar esse afastamento com a aproximação com o Trump. Né? Ainda mais, por exemplo, quando nós vemos nas redes sociais, por exemplo, uma emoção total, ou seja, o Trump gostou do Lula, isso que você falou para mim, agora aqui. Então, sim, existe esse risco, né? Dentro da própria esquerda brasileira, os BRICS também não é uma coisa meio... tem Irã, que é ditadura, tem China, que é ditadura, tem Rússia, que é ditadura, que é um país totalitário, ou seja, não existe consenso entre a esquerda brasileira sobre se o Brasil deve ser parte dos BRICS ou não, entendeu? Dentro do governo, todo mundo sabe que existe essa disputa, né? Ou seja, nós sabemos que tem gente, por exemplo, que opera dentro do governo contra uma maior aproximação entre Brasil e China e Brasil e BRICS, por exemplo. Né? As necessidades estão levando o Brasil até um maior alinhamento hoje. Mas o que tem acontecido nos últimos anos é um afastamento dos BRICS. Isso é um fato, vamos dizer assim. Né? Então, eu temo por isso, sim. Né? Eu mantenho aquela minha fala daquela época sobre o Brasil se afastar dos BRICS, né? Mas também coloco aqui minha preocupação com essa excessiva emoção em torno da aproximação de Trump e Lula. Mas, veja bem, pessoal, a extrema-direita foi derrotada agora e nós temos que comemorar isso aí, isso é um fato. Mas não dá para repousar nos louros nessa vitória. A situação melhorou muito para nós aqui no Brasil, do ponto de vista político, mas estrategicamente, que é o que me importa, vamos dizer assim, pensar na frente, eu sou muito calejado para comemorar muitas coisas, né? Só ler esse comentário aqui, Tereza, do Moisés. É interessante, né? O imperialismo é sempre sedutor. Diga lá, Tereza. Olha só, Elias, apesar dessa boa química toda e tal, o presidente Lula ofereceu-se para mediar um eventual diálogo com a Venezuela e tal, e a gente não viu uma só linha ou notícia sobre o que respondeu o Trump. Todo noticiário que eu li, não encontrei nada sobre o que o Trump teria respondido a essa oferta. Pode ter tido uma resposta, mas eu não alcancei, não encontrei esse registro nas coberturas. Né? Agora, então está lá, hoje deu cumprimentos, né, pelo aniversário e tal, continua aí a troca de gentilezas. Mas as ações aqui no Mar do Caribe, no Pacífico também, né, continuam. Quer dizer, hoje não teve, nem ontem, mas anteontem teve. As forças norte-americanas continuam ali, perto de Trinidad e Tobago e perto da Venezuela. Né? O que acontece se... a maioria dos diplomatas acha que o Trump está botando pressão, não é? Que ele não vai fazer não vai às vias de fato. Mas é fato que as tropas estão ali. Como fica o Lula se a coisa avançar para realmente uma ação armada e tal? Como ficamos nós, do Brasil? Desculpa. Houveram retrocessos na nossa política externa. Por exemplo, o Brasil não tem mais uma política sul-americana. O Brasil não tem mais uma política africana, por exemplo. E a falta de uma política sul-americana, por exemplo, do Brasil reelaborar a política sul-americana permite, por exemplo, que a Venezuela, por exemplo, tem Cuba lá dentro, Rússia lá dentro, China lá dentro, né? E os americanos na porta deles. O Brasil completamente afastado da Venezuela. O Brasil fora de tudo, né? Fora de tudo. Com 4 países dentro da Venezuela, o Brasil fora. Que é um país estratégico para o Brasil, a Venezuela. Né?
E houve aquela infâmia que foi a obra do Itamaraty de vetar a entrada da Venezuela nos BRICS, por exemplo. Quando, na verdade, o Brasil, hoje, o que eu vejo hoje, o que o Lula poderia fazer em relação à Venezuela, caso a Venezuela seja atacada, ou seja, já está sendo atacada cá entre nós, né? Acionar, dado o fato de que já está a China lá dentro e a Rússia lá dentro, acionar o mecanismo BRICS, né? Como mecanismo de negociação com os Estados Unidos, né? Ou seja, já está lá, a Venezuela já tem Rússia, já tem China, e o Brasil na sua fronteira, nada é melhor do que nós utilizarmos o mecanismo BRICS como forma de pressionar os americanos para eles ao menos tentarem recuar em relação à Venezuela. O que é mesmo o mecanismo BRICS? O mecanismo BRICS seria uma ação conjunta dos Ministérios de Relações Exteriores do Brasil, Rússia e China. Dos países do bloco. Ou seja, não é somente o Brasil se colocar como mediador dessa questão que envolve Venezuela e Estados Unidos, mas os BRICS se colocarem em conjunto como negociadores desse processo. Porque ninguém ganha com essa guerra. E, aliás, nem os americanos ganham com essa guerra também. Né? Então, eu vejo, por exemplo, que o Brasil ficou numa condição atual em que ele pouco pode fazer em relação à Venezuela, dado o histórico recente das nossas relações com a Venezuela. Desde Bolsonaro, né, até passando por Lula, porque a política externa hoje virou um assunto de política interna, ou seja, defender a Venezuela não é uma coisa boa no quadro eleitoral brasileiro, né? Assim como falar mal de Israel também não é uma coisa muito boa no quadro eleitoral. Então, é uma situação muito complexa que acredito que uma boa síntese seria acionar o mecanismo do BRICS, porque é uma situação gravíssima que está acontecendo hoje aqui no Mar do Caribe, ou seja, é gravíssima a situação hoje. Né? Isso coloca o Brasil, e só reforço o que eu já disse aqui, que o Brasil está no centro da luta de classe para o mundo no ano de 2025 e 2026. Porque o alvo estratégico do Trump na Venezuela, né, são os BRICS do Brasil, na minha opinião particular, né? Certo, obrigado. Miola. Olha, Elias, o que a China poderia fazer, uma vez que tem não só investimentos diretos na Venezuela e na região, mas também do ponto de vista geopolítico, que ela tem uma postura que não é exatamente, digamos, muito proativa em participar desses conflitos. Mas o que ela poderia fazer concretamente em relação a essa ostensiva pressão que faz os Estados Unidos, inclusive com uma presença militar bélica, não é, muito potente na região? E segundo, só te pergunto se tu conseguirias nos atualizar sobre o estágio de andamento daquele convênio financeiro do Banco Central do Brasil com o Banco Central da China em torno desse convênio para um intercâmbio de financeiro. A resposta a esse último aí é o típico da coisa que acontece sobre esse giro. Vou falar pela minha experiência no Banco dos BRICS, né? Então, o andamento dessa relação do Banco Central brasileiro com o Banco Popular da China, esses swaps, essas operações de swap cambiais, esse giro eu não tenho conhecimento, tá? Talvez o Leonardo tenha mais acesso do que eu, mas é o tipo de negociação que acontece sobre esse giro, né? Até porque é ultra sensível, ou seja, você está retirando o dólar da parada para colocar em yuan real, ou seja, não é qualquer coisa esse movimento, que, aliás, é um movimento altamente louvável do presidente Lula, né? Em relação à China, por exemplo, ela não vai operar sozinha qualquer iniciativa contra os Estados Unidos. Isso aí esquece isso da China. Agora, a China, juntamente com o Brasil e com a Rússia, sim poderia operar uma tentativa de solução negociada para essa questão que envolve Venezuela e Estados Unidos, com certeza. Agora, sozinha ela não vai fazer isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a China já está ganhando essa parada, jogando parada, né? Cá entre nós, a China está jogando parada, né? E como a história está do lado dela, né? Está ganhando o jogo. A China, cada dia que passa, a distância tecnológica dela para os americanos só diminui. Ela aprova um 15º plano quinquenal, por exemplo, né? Que vai alçar o país a um outro patamar daqui a 5 anos. Um patamar, vamos dizer assim, que eu gosto de falar, um patamar em que o socialismo ele faz um movimento de leapfrog em relação ao capitalismo, ou seja, um movimento um pulo de sapo, né? E não um processo de emparelhamento de quentinap, né? Então, a China está muito ocupada com as suas próprias questões de busca de soberania tecnológica, busca de soberania alimentar, que a impede de focar aqui no Mar do Sul do Caribe, no Mar do Caribe, né? Sabe? Então, acho que a China já está ganhando o jogo, jogando parada. Essa que é a questão, né?
e o que coloca a China numa posição de ir mais no embalo de Brasil e Rússia e BRICS do que ela tomar por si só uma tentativa, uma postura mais assertiva em relação à Venezuela e Estados Unidos, né? Que, aliás, a China coloca $1 bilhão por mês na Venezuela desde 2007, né? Não é qualquer coisa isso também, né? Ou seja, a China tem bilhões de dólares enterrados na Venezuela hoje. Só uma curiosidade, Florestan, eu tenho acompanhado bem, assim como o Elias, essa questão do plano quinquenal, e o Elias publicou um artigo muito interessante. A palavra central da China é autossuficiência tecnológica, né? Em todas as áreas. Então, eles estão cuidando exatamente disso que o Elias defende aqui para o Brasil. Diga, Florestan. Não, até mandei para você pelo Instagram uma obra significativa, né? Eles estão produzindo e levando água para o deserto e já estão produzindo alimentos no deserto com água que está sendo canalizada 1.000 quilômetros, né, de extensão para levar água, né, para uma região de deserto ali na China. Mas eu acho que a grande questão agora, né, Elias, é saber se Rússia e China vão se movimentar no sentido de preservar um mundo multipolar, né? E como os países da América Latina vão fazer para o enfrentamento, porque eu acho que já deveria ter ocorrido um posicionamento conjunto dos países da América Latina em relação a essas mortes que estão ocorrendo ali no Mar do Caribe, né? São civis que estão sendo assassinados. Essa é a realidade. Bem, eu acho que não é para querer pegar no pé de ninguém, mas eu acho que a diplomacia brasileira tem que tomar essa iniciativa. O maior país da América Latina é o Brasil. Então, esse tipo de iniciativa tem que sair do Brasil, né? Então, a diplomacia brasileira deveria ser mais assertiva nessa questão. E não condenar os americanos diretamente, porque nós estamos em negociação com os Estados Unidos, né? Também tem esse ponto frágil também. Nós estamos em negociação direta com eles. Mas buscar, vamos dizer assim, uma unidade latino-americana, sul-americana, ao menos, em relação a isso daí. Não está acontecendo isso até onde eu sei. Né? Por quê? Porque nós deixamos de ter uma política sul-americana. Desde o segundo governo, desde o primeiro mandato, desde do golpe, nós deixamos de ter uma política sul-americana. Isso foi retomado. E é evidente que mudou a correlação de forças, a América do Sul tem mais 7, 8 presidentes de esquerda, tudo isso mudou, né? Mas acho que o esforço por uma política sul-americana deveria voltar a existir, porque nós vamos ficar cada vez mais vulneráveis a esse tipo de pressão dos Estados Unidos, né? E eu acho que a responsabilidade de levar a cabo esse tipo de iniciativa é do Brasil, e não de outro país. Elias, vamos aproveitar para falar da sua candidatura, né? O tempo está escasso aqui, já a gente vai ter outros convidados. Você tem mobilizado muito no Rio de Janeiro, quer dizer, eu acho que você tem grandes chances aí de ser eleito deputado federal. A gente ganhou uns minutinhos, viu, André? Que bom. Então vamos falar sobre a candidatura do Elias Jabbour a deputado federal em 2026. Em que pé que está, Elias? Então, acredito que as coisas, da última vez que conversamos, caminharam muito bem em relação a isso. A pré-candidatura hoje é uma realidade dentro do PCdoB e dentro da esquerda carioca, né? Nós continuamos nesse embalo de aulas públicas, e que é um sucesso absoluto aqui no Rio de Janeiro. Talvez nenhum político com mandato hoje é capaz de colocar no domingo de manhã 200 a 300 pessoas numa praça pública para discutir Brasil e socialismo, BRICS, etc., conjuntura. Temos conseguido isso. Estamos num estágio em que o nosso nome está sendo espalhado como alternativa, e o mais importante é que nós estamos nos destacando aqui no Rio de Janeiro com uma voz claramente nacionalista e desenvolvimentista para o Brasil. Ou seja, em breve lançaremos, eu convido 247 a nos ajudar nisso, um manifesto em defesa do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento do Brasil. Ou seja, nossa pré-candidatura vai lançar um manifesto em prol de um novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. E a questão é formalizar essa pré-candidatura ao longo do tempo, né? Formalização legal mesmo, né? Mas existe, está avançando muito. Acredito que o nosso discurso de caráter muito assertivo e muito contundente em prol de um novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, e tem ganhado corações imensos aqui no Rio de Janeiro, que é um discurso que faz falta hoje no Brasil. Por quê? Porque, como eu já disse aqui antes, essas categorias de totalidade, como Projeto Nacional, Desenvolvimento, Políticas Industriais, capitalismo, socialismo, eles foram retirados do debate público, né? Então, o Brasil virou o quê? Uma totalidade escrava de particularidades. Enquanto que a nossa pré-candidatura, ele tenta recolocar no centro da história a centralidade da questão nacional.
a centralidade do Brasil se posicionar diante dos desafios do mundo e se posicionar pela via de um projeto nacional. Então, acho que nós estamos tendo muito sucesso nisso. Se tem chance de ser eleito ou não, isso é um processo, é uma maratona essa luta pela candidatura, mas acho que temos tudo para sermos uma grande e boa novidade nas eleições para deputado federal, nas eleições proporcionais, no nosso caso, deputado federal aqui no Rio de Janeiro, né? Uma grande e boa novidade, acho que está por vir por aí com a nossa pré-candidatura. Tereza, Miola, Florestan? Eu posso fazer, então? Não, posso ir nessa da candidatura. Como é que estão sendo montadas como é que está sendo montada essa chapa da federação, né? Porque é a primeira vez que a gente vai ter a federação PT, PCdoB, você é do PCdoB, PT, PCdoB e PV disputando a eleição parlamentar, né? O que tem de novo nisso? Como é que a federação pode favorecer partido pequeno como o seu? Bem, já é a terceira eleição para a federação. Na primeira foi em 2022. Teve a eleição para a prefeitura. Já teve, é? Já teve. Então estou enganado. Primeiro, eu acredito que a federação é uma grande solução que a política brasileira encontrou. Não somente para o PCdoB, né? Que o partido que teria dificuldade de alcançar a cláusula de barreira, ainda mais num cenário onde as eleições são marcantemente dominadas pelo dinheiro, por exemplo, né? Mas a política se reinventa através de federação, porque ninguém aguenta mais o cenário que tem 1.001 partidos políticos. E as federações, elas surgem como uma solução democrática, inclusive, porque se federa quem não quer não se federa, para deixar de borrar a diferença entre os partidos políticos, ou seja, a federação PT, PSDB e PV, né, mais o PSOL, mais o PDT, acaba se transformando, vamos dizer assim, em veio político no Brasil de caráter de esquerda, evidentemente, mas nacionalista, desenvolvimentista, com caráter até socialista, vamos dizer assim. Então, as federações ajudam um partido como o PCdoB, por exemplo, que é um partido pequeno, mas é um partido de ideias, vamos dizer assim, grandes, não tem noções de projeto nacional, de socialismo, né? Ajuda muito, porque o PCdoB existir, do ponto de vista institucional, é fundamental para o Brasil. E a democracia brasileira, ela sempre foi medida por qual métrica? Se o Partido Comunista ele existe ou não, legalmente, ou do ponto de vista institucional. Então, o Partido Comunista do Brasil, por exemplo, existir pela via da federação é prova de que a democracia brasileira ao menos está começando a funcionar. Tem resiliência. E, evidentemente, que o partido como o nosso, com as ideias que nós temos no cenário brasileiro, é fundamental, né? Como é que fica a tua campanha? O PCdoB vai seguir com Eduardo Paes ou vai ter candidato próprio? Eu lembro aqui que acho que o último nome de esquerda a governar o estado do Rio de Janeiro foi o Leonel Brizola, né? E de lá para cá a gente não conseguiu a esquerda emplacar nenhum nome. Você acha que a esquerda pode voltar a ter um papel importante? Qual é o foco da campanha de um partido como o PCdoB aí no Rio de Janeiro? Olha, uma coisa, Elias, só acrescentar uma coisa que o Florestan falou. Hoje está um horror lá, né? Assim, o PSOL, o Glauber reagindo a certas proposições de aliança do Eduardo Paes com Pazuello, aquele outro pastor Malafaia, né? Como é que eu acho que o PSOL, o meu amigo Glauber Braga, tem o direito de ter críticas, assim como também tem críticas do Eduardo, né? O Eduardo Paes, né? Agora, qual que é o cálculo que eu faço? A Sara Góes vai concordar comigo, eu acho. O meu cálculo é o seguinte: qual que é o campo aqui no Rio de Janeiro, político, que é mais funcional à eleição de Lula em 2026? O que vai ser mais funcional? Um campo de esquerda puro sangue, PSOL, PCdoB, PT, que não vai ter 10% dos votos, não vai disputar eleição nenhuma, e vai deixar o Lula ser um palanque forte aqui no Sudeste, porque o único palanque forte do Lula no Sudeste é o Eduardo Paes. Ou uma candidatura de frente ampla como a do Eduardo Paes, com todas as suas idiosincrasias. E mais. O Flávio Bolsonaro já disse hoje que não apoia o Eduardo Paes. Né? Ele não apoia Eduardo Paes. E o palanque de Eduardo Paes tem Lula e Benedito da Silva. Né? Então, o cálculo que eu faço é saber qual que é a contradição principal mesmo, aquela que me afeta diretamente, e a nós todos aqui.
é se Lula vai ser eleito ou não. E qual que é o campo político aqui no Rio de Janeiro que é mais funcional para a eleição de Lula? Um campo de esquerda puro sangue ou um campo contraditório como o do Eduardo Paes? Né? Eu pessoalmente, hoje, eu penso que o campo liderado pelo Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro é o campo mais funcional para a eleição de Lula em 2026. Não é apoiar o Eduardo Paes por apoiar o Eduardo Paes porque ele é bonito ou feio, e sim porque ele é muito mais funcional a eleição de Lula no ano que vem do que um campo de esquerda puro sangue, que, infelizmente, não tem força acumulada para ser uma alternativa aqui no Rio de Janeiro. Né? Esse é o cálculo que eu faço, ou seja, o que vai ser funcional para a eleição do Lula em 2026. Né? Agora, os sinais que ele faz para o Malafaia, para o Pazuello, eu não concordo com isso. Só que é o seguinte, Tereza, Sara, Atushi, Miola e Florestan, eleição para governo do Rio de Janeiro é coisa de gente grande, não é eleição de TCE, entendeu? Sabe? Isso aqui não é briga de cachorro grande. E disputar poder político é fazer certos movimentos, ou seja, então eu compreendo muito bem Eduardo Paes. Eu faria esse movimento? Eu não faria. Até porque a minha condição política não me permite isso. Mas eu entendo muito bem o que passa pela cabeça dele, que é a construção de uma eleição por WO aqui no Rio de Janeiro. Né? Mas o fato é, para terminar, o único palanque que o Lula tem no Sudeste, veja bem, Sudeste é Eduardo Paes. A gente pode gostar ou não gostar. Até porque nós não fazemos história em circunstâncias que a gente escolhe, né? Essa é a vida, né? Talvez ele venha ter Minas, né? Com o Rodrigo Pacheco. Tomara, de coração. Chegou aí. Ai, gente, que alívio ser cearense, viu? Estou aqui. Muito Mas, bom. Elias, obrigado mais uma vez. Você vai estar sempre aqui com frequência. Obrigado aí por ter vindo nesse momento importante aí no pós-Trump, né? Para botar. Não, tenho muito a agradecer ao 247. Dia seguinte, né? Hoje é o dia seguinte. É o dia seguinte, mas enfim. Obrigado novamente ao 247 por me chamar aqui. Um carinho pessoal, uma gratidão imensa pelo Brasil 247. E voltarei com certeza. Um forte abraço, beijo no coração de vocês. Valeu.